Será que estamos vivendo uma epidemia de depressão, ansiedade e síndrome do pânico? Esse contexto que nós vivemos hoje favorece o desenvolvimento e o crescimento destes transtornos? Será que estamos vivendo uma epidemia de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico ou depressão? Quando nós olhamos para a rotina e para o cotidiano que nós vivemos hoje, conseguimos enxergar e muitas vezes identificar uma vida corrida, uma vida estressante, onde muitas vezes há uma cobrança maior por uma carreira de sucesso, por situações bem-sucedidas, pela felicidade, por acertos, e muitas vezes nós nos comprometemos conosco mesmos ou até com a sociedade de uma forma geral, muito mais do que aquilo que de fato somos capazes de oferecer. Toda essa pressão, toda essa correria e todo esse frenesi frente às nossas emoções e à realidade em que vivemos pode alterar tudo aquilo que muitas vezes estava organizadinho dentro de um padrão em nós. Homens, mulheres, crianças, adolescentes. Há uma estatística em que 7% da população mundial passa por crises de pânico. Ou seja, qualquer indivíduo pode ter tido, pode ter ou ainda poderá vir a ter. Quando nós olhamos para todo esse contexto, essa mudança de civilização, esse caráter urbano, tudo isso, essa pressão, essa ordem mundial, enfim, seja lá o que for, são atributos, são ingredientes para movimentar em nós situações que podem nos levar a um excesso de ansiedade. Junto a isso, a crise de pânico geralmente é fruto de situações traumáticas ou situações armadilhas que ficam registradas no inconsciente. Tudo isso pode gerar uma atmosfera favorável para que se desenvolva a crise de pânico. Algumas pessoas começam a ter crises de pânico repetidamente. E estas repetições de crises geram medo de novas crises, ou seja, medo de ter medo. A crise de pânico é uma crise de medo. É uma descarga adrenética fortíssima, onde por alguns minutos a pessoa que passa por isso sente uma incapacidade junto de uma frustração muito maior do que de fato se parece. A crise de pânico é um medo excessivo de algo, mas é algo que não se identifica, é algo que não está identificado. Geralmente, uma crise entre começo e fim são 30 minutos, sendo nos 10 primeiros minutos, mais ou menos, onde a descarga é maior e o sofrimento é maior. Ou seja, tudo isso é muito sofrimento. Quando se passa por várias crises de pânico, o que podemos entender é que muitas vezes, nesta estrutura mente e corpo, nós podemos fazer alguns ajustes. Às vezes, pequenos ajustes. E estes pequenos ajustes levam a grandes modificações. Dentro desta estrutura mente e corpo, podemos subdividi-las em processos cognitivos,
neurofisiologias e linguagem. Quando nós olhamos para esta estrutura, começamos a enxergar uma possibilidade de ajustes. Eu posso olhar, por exemplo, para os processos cognitivos, que significam as aprendências, as interações que eu faço junto às informações e o conhecimento, as experiências e as práticas, os padrões, a forma de sentir e reagir, por exemplo. Quando eu entendo isso, eu posso olhar para isso e ajustar algo que pode me levar a grandes resultados. Quando eu olho para minha neurofisiologia, ou seja, a forma como eu construo e processo os meus pensamentos, e mais ainda do que isso, como esses pensamentos descarregam emoções em mim, trazendo para minha fisiologia alterações significativas. A minha linguagem, a forma de me comunicar, a forma de dizer e a forma de ouvir, e o impacto daquilo que eu ouço para aquilo que eu falo. Esta estrutura, ela pode ser ajustada. Dentro desta dinâmica ou dentro deste conceito, dentro deste transtorno, eu posso olhar para esta estrutura e fazer disto uma possibilidade de alcances e solução. Eu posso alterar, fazer alterações, fazer ajustes nesta estrutura e assim chegar a grandes resultados. Quando eu olho para uma situação, por exemplo, é preciso então entender esta estrutura para poder modificá-la. Quando eu olho para esta estrutura, entendo e consigo construir possibilidades de modificá-la, eu começo a enxergar um novo cenário. Este cenário, com certeza, é possível de ser alcançado. A síndrome do pânico não nasceu com você. Você nasceu com todas as potencialidades, com todos os recursos. E ao longo do tempo, tudo isso foi sendo modificado, foi sendo alterado. Portanto, você pode alterar também este quadro de pânico. Você pode acrescentar, a partir das tuas experiências e do seu autocontrole, novos cenários para fazer os ajustes do seu comportamento. Estes ajustes modificarão toda esta estrutura. O seu comportamento é fruto das suas emoções, daquilo que você sente. As suas emoções são fruto dos seus pensamentos, da forma como você olha para você mesmo, para a vida, para as pessoas e principalmente para as situações. Eu posso lhe dizer que tudo isso é possível. Você consegue. Eu já consegui. Eu já passei por pânico. Já tive crises de pânico. E a partir disso, comecei a entender e a buscar como fazer os ajustes na minha estrutura mente e corpo. Se você ainda não assistiu o meu vídeo, O que eu vi da vida, corre lá, assista. Você vai conhecer um pouco da minha história, daquilo que ficou registrado em mim, nos meus padrões, no meu comportamento, na forma de pensar, na forma de olhar a vida, de encarar a vida. Então, muito mais do que talvez apenas teoria, o que eu lhe digo agora é que é possível sim ter uma vida sem pânico. Passar pela síndrome de pânico é uma experiência de muito sofrimento, mas você pode mudar tudo isso. Você pode ter uma vida
novamente, sem síndrome de pânico. E aí, qual o pequeno ajuste que você tem, que você pode fazer na sua estrutura mente e corpo para que este cenário se transforme em você? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. E se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, conte para os seus amigos. Provavelmente você conhece alguém que passou ou passa por isso e pode levar esse vídeo para ajudá-lo. Bom, eu te espero no próximo vídeo e um beijo no seu coração e até lá!